Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mas nota renovar mantenha para tudo aqueles que está ligado conosco nesse momento. Não mantenha também para tudo guineenses que está espalhado na 4 cantos do mundo e para botar em continuação de bom sintonia, bom acompanhar desse espaço que chama grande entrevista de notícias, figuras e cidadãos para piano de assuntos que dominam a atualidade na Guiné-Bissau. Nós não temos no grande convidado e dos estudantes que não tem ali várias vezes na edições do programa Diáspora Sinchanoko e ele que não vai ter na edição de aos, mas que sociólogo Sambit Santos Cabi a partir do Brasil e ele que aos ainda vai ser do ainda vai mercer no análise ainda vai ter no análise sobre sua opinião sobre a situação atual que está a viver na Guiné-Bissau, não sei como e está uma situação que está a preocupar não só aqueles que estão dentro da Guiné, mas também aqueles que estão fora. Santos, bom dia, boa tarde. Na verdade, não sei quase na boa noite, né? Aqui no Brasil. Não sei, 8 horas, boa noite. E cabe primeiro nomes de você no Brasil desde quando e você não faz sociologia esse momento para estudos acadêmicos naquele passo que está nela? Na verdade, eu me cheguei ao Brasil logo no início de 2014, eu saí ali há 6 anos. Não tenho 2 graduações superior, minha primeira graduação foi de bacharel em Humanidade, depois me fiz outra graduação que é licenciatura em Sociologia, reforçar mais que especialização em Gestão Pública. Nesse momento, estou a fazer mestrado na área de Sociedade, Cultura e Fronteira. A meu primeiro estudante guinense na fazer mestrado na área e segundo estudante de país africano de língua oficial português na fazer mestrado nessa área de Sociedade, Cultura e Fronteira na Universidade Estadual do Oeste de Paraná, no sudoeste do Brasil. Minha cidade tem a fronteira entre Paraguai e Argentina, ou seja, mais perto do Paraguai do que do Brasil próprio. E é o que estão a fazer. Isso a semana passada eu fazia a qualificação, então já a última parte só para a defesa. Ali para 7, 8 meses, na ser mestre, nessa área. Sociedade, cultura Fronteira. E fronteira, sim. Muito obrigado para esse não desejo boa sorte para essa parte. Mas como é que a situação de coronavírus está? Não sei como o Brasil enquanto e tem que parte de divergência cada dia o número está a aumentar para e está a liderar o segundo país mais afetado no mundo e situação de coronavírus soma também que regras que estão a pedir para parte do governo e suma também o presidente está a pedir para os seguintes fazer atividade. É o momento como a situação está lá em termos de coronavírus, suma também se tem informações ligado a guineenses que estão lá as condições como é que está lá no momento. Na verdade, sim, sobre Covid-19 no Brasil. Brasil até agora, para notícia até ontem, na Globo, e que está dominando a própria doença, para cada dia números não aumenta. Até ontem, estava na 1.300.000 e tal, número de índices que afeta já, diz aqui começar, e tem 50 e tal mil índices que morrem já, a nível do Brasil. Só que o Brasil tem leis que, mais vezes, está dificulta o próprio problema. Mas o problema de Covid no Brasil está muito politizado. O próprio Presidente da República manda-se decretos, Tribunal Supremo Federal batiu, para ele ter mais forte do que o Presidente aqui fazer um curso de direito, daquele Presidente da República que mais preocupa ali a economia. Mas por preocupar com a economia, não é possível como 100% da população do Brasil tem 210 milhões de habitantes que tem, e quase 60%, 70% de população brasileira é uma população coitada. A maioria deles vai trabalho através de ônibus, que como está falando, autocarro.
Agora, a gente fica por lá de trabalho para eu saber como mais contato com o companheiro, o por afeta. Que eles estão a dificultar o Brasil no que diz respeito a questão de dominância de doença. Óbvio, tem estados que estão na lockdown é que acabou por não sair, o baranda para o outro lado, e uma situação aqui que ficar na prisão que por aí, casos estão aumentando cada dia. Por exemplo, para mim é em cidade ali, e decreto fazer ontem, e entre lockdown, acabou que a polícia vai nem por aí, durante uma semana. Se a situação continua assim, não aumenta. Ou seja, Brasil, no momento, está crítico, é verdade. Eu quase acompanho notícias todo dia sobre o Brasil, mas não pedi para a população própria guinense, que está estudantes guinenses que está ali, para não continuar, ficar na casa para ver a maioria dos nossos estudantes, não bolsas que cortar, não continuam a ganhar não bolsas, normal, não can aula, não estão a pagar, não despesas que bolsas que não tem, graças a Deus. Não acho que depois é o que estar pode fazer para nomear um novo embaixador, um cônsul, com confidencialidade estudantes guinenses, e também tem problemas de passaporte. Ma sim, falando non ci che parti kuna fala medida sketto ma fica na casa ninna bu baranda o kana sai e como buta consegui o a boinda kuna na fala de informação su tene de outros durante essa na casa como buta consegui vive. Na forma que nós falamos, a minha estudante, maioria dos guineenses que estão ali, estudantes. E a maioria de nós estamos na Universidade Federal Estadual, e universidades que tá bancando os estudos, tipo, ou seja, eu tenho bolsa, cada mês não acabar, mas um 5 de cada mês eu tenho dinheiro na conta, eu pago despesas. E isso é o que nós falamos, a maioria de nós, como tudo tem que receber bolsas privadas, que as famílias têm que pagar, a maioria de nós, essa bolsa acontece. Por exemplo, a minha Sambite, dizem que o Brasil sempre vive de bolsa do Estado brasileiro. E minha despesa de renda, de luz, de água, tudo está pagado para o Estado brasileiro. Olha, graças a Deus, eu gosto, eu tenho que acabar a graduação, concurso mestrado, o concurso mestrado tem que fazer prova, vou apurar, depois vou concorrer mais para conseguir bolsa financeira, graças a Deus, eu me está direito, a maioria dos colegas está direito. Mas também tem que eles que estar direito no que diz a questão de econômico. Na casa, por exemplo, estudante em antiga universidade, não Unilab, eles que têm bolsa financeira, e logo e tem um tipo de organização que cria, tipo uma comissão, a hora que dinheiro sai entre dia 6 e dia 7, tem que fazer aquela comissão de cobra R$10 cada quem para poder apoiar aqueles que têm bolsa. E a Universidade Federal é como? A mim, por isso, a Universidade Federal não pode reprovar para ele falta. E mais fácil, se você reprovar para ele falta, cortou o auxílio financeiro. Você não percebe. E logo, manga de bias, e tem que ser cortado, se auxílio financeiro para ele como é ter falta, para ele bolsa ali para estudar. Se o cara tem doença, o cara tem nada, para ele tem doença, a universidade está se na passo aquele controle para a universidade sul tem médicos, tem tudo que eu falar de parte de saúde, a universidade está tendo, principalmente o Unilab, onde caminho sai há um ano atrás. E esse que não passa no Unilab, nunca pode falar nada mais do Unilab para não tem nem irmãos que na estrutura, lá não sabe como é o Unilab, esse que está na fase, também a própria universidade reforça mais dinheiro, por exemplo, o Unilab não tem recebido 530, a universidade tem restaurantes universitários, onde que o trabalho paga comida mais barata. Agora, uma universidade que não fica, restaurante fica, a universidade reforça mais R$230, ou seja, agora a gente está recebendo R$750 para poder fazer comida na casa. Aí, que tempo a gente está fazendo comida na casa, mas final de semana a universidade que não fica. Mas de segunda a sexta, a universidade tem almoço e janta. Então ficou mais barato. Mas agora se reforça. A mim contente que coisa para allá, não acha como é aquilo que tem que ser de Unilab, reforço de Unilab. De resto, outras partes do Brasil, como o Brasil tem 21 estados, o que por falar de tudo de Guiné-Bissau, mas os estudantes de Guiné-Bissau estão mais concentrados na Universidade Federal, que seria o Unilab, daqui a mais Sanel. Lá tudo está normal, os estudantes estão lá direito, apesar de e tem alguns que têm aquele febre, mas nenhum estudante guinense na universidade que não consegue ter ainda problemas de Covid, nenhum só. Não tem ainda nenhum caso. E nós de outra parte que não me se pontou, enquanto você não avança para e que são de representações diplomatas de Guiné-Bissau que está lá e continuar a atender boa necessidade em termos de documento, em termos de outros índices que têm problemas
alguns problemas ligados na Brasília. Como é que a situação de representação de Guiné-Bissau está lá? Na verdade, uma que tudo que a embaixada de Guiné-Bissau fica na Brasília, que é a capital própria federal do Brasil, daqui está nela. E na 2015, nós tínhamos um cônsul na São Paulo, ele ficava na interior de São Paulo, na Campinas. Depois que ele bem falecido, e que tem mais cônsul, segundo como tem mais um cônsul na Bahia, que vem tendo aqui problemas que é na coisa, não sei como é que caso vem ficar. Mas, na anos que eu estou no Unilab, estou confiando no Unilab sempre e tenho que dificuldade de embaixar, assumir a responsabilidade no que diz respeito à questão de renovação de passaporte. O último viagem foi o Jesus Barbosa, secretário de Estado, que bimba com comissão que pega de Portugal, que vem fazer seguinte passaporte. Depois daquilo mais, e bimba um grupo de gente que faz seguinte passaporte, e ele leva passaporte, vai imprimir na Bissau, depois passaporte que tem de outros gente que tem aquilo que fica errado. Mas para além daquilo, é tudo quem começa a fazer passaporte vai para Brasília. Mas a gente vai para fazer passaporte na Brasília, está chegando a falar máquina, tem problema. Ou quem é responsável de máquina cá está, ou tem problema de ser passaporte. Mas Guiné-Bissau não me se fala no Estado, para mim que eu gosto de falar governo, para Estado, sempre está no governo, também mais tarde está lá. O Estado tem que assumir a responsabilidade que diz a questão de passaporte. Primeiro coisa, Brasil por coberta Guiana Francesa. Aí tem fronteira Guiana Francesa, onde aqui não tem já quantidade de imigrantes guineenses que têm problema de passaporte a sério. Mas se tem um embaixador aqui na responsabilidade, questões de passaporte, tudo responsabilidade, a boca precisa estar na Guiana Francesa, vai indo para a capital francesa, apesar de Guiana Francesa estar administrada para a França, mas o mais perto do Brasil, o fazer passaporte. Bom, é interessante para o Estado de Guiné-Bissau pegar um caso sério. Isso não é na Portugal tem embaixada. Tem como fazer na França, por vai para Portugal, para ir mais perto, quem está na Espanha, Portugal é mais perto. Isso na Brasília que Guiana Francesa. Aquilo não está, tem que assumir a responsabilidade no que diz respeito à questão de imigrantes. Não há problema de mais sério, problema de passaporte. Muito obrigado por essa pequena explicação sobre a situação de estudantes e também informações ligadas a Bo. Cabe no outro assunto, você não fosse mestrado na Sociedade, Cultura e Fronteira. Como que você viu Sociedade, Cultura e Fronteira Guiné-Bissau com os parceiros que tem fronteira aquela? Por exemplo, no Guiné-Conakry, tem com o Senegal, isso também, e esse país que tem, não sei como a Mangarbias está discutindo questões ligadas à circulação de pessoas e bens, para ver que mandam com nossa serial, mas na Mangari caso tem cidadãos que estão criticar para parte de violações e cobranças, etc. E o que eu pude explicar não sei como essa área que você está a fazer mestrar, ou está a mestrar nessa área? Tá bom, e tem coisa que é bom para esclarecer. Logo, não falo de questões de fronteira, independentemente de questões de sociedade e cultura. Logo, não falo de fronteira e é um caso muito amplo. Mas, no momento, não foca mais em questões de fronteira política. Logo, não falo de fronteira política e de fronteira física que está dividida entre dois países. Se não pega a questão de Guiné-Bissau, logo, não falo de questão de fronteira, questões que estão criticadas na fronteira dos países vizinhos, e tem a ver com a própria questão de Estado forte. Ao Estado forte e tem alguns acordos próprios que ele próprio faz parte, por exemplo, o próprio acordo de Félia através do EMOA, que está falando de livre circulação. Botou já na parte de Senegal condições que está fácil, que nós cidadãos, se imaginar com aquele, não está tendo aquele mesmo comportamento como eles. Bom, para ver que e fraqueza do Estado. Mas só a globalização faz com que eu não está discutindo fronteira, uma fronteira física. Não percebi. E fronteira física, eu acabei de debater isso primeiro. Como me sempre, que não fala de questão de fronteira, questão de Covid. Não fala, não pode pensar na fronteira física de que jeito. Por exemplo, tem fronteira física onde que está não controlar. E tem manga de fronteiras físicas clandestinas. A Boirigabo talvez tenha experiência, por exemplo, fronteira de Pirada. Cantos bancas que está ao longo de fronteira, que talvez se fique a fronteira física, ou seja, a fronteira política, alguém por fora caminho de baixo. Comanda a questão de fronteira e mais tem a ver com a questão de controle de impostos. Para isso, tem a fronteira por
o que por controlar imposto. Mas no que diz respeito a questões de recursos humanos, a fronteira que tem que tanto visibilidade acima primeiro. Comanda o manga de país que tem fronteira cívica, fronteiras políticas, e até tem fronteira uma via de circulação livre. Por exemplo, o Brasil tem ali, Paraguai, a minha cidade está na Foz do Iguaçu. Onde é que na papel que eu assim? Para Paraguai, mais ou menos, assim, anda a 15 minutos. Bom, entende? Ou seja, Paraguai que tinha cidade, República Paraguai que tinha cidade, tipo, como é que eu posso falar, bairro Nema não, bairro Lebala, Calgodão, que estrada foi que estrada da metade, né? Sim, Na Gago, né? sim. Estrada da metade. Yeah. Minha cidade também que o Paraguai, e só tipo ponto que estrada da metade, ponto que eu estou chamando ponto de amizade. Boia. Lá quinta circula de vontade, mas se não está na Covid, e obrigado a ficar. Boia. Mas a questão de fronteira off e passa esse debate política. A sociedade própria a várias consoante o movimento do mundo. Quando eu falo de fronteira, eu tenho que deixar de pensar desse jeito, pensa como e para impedir a circulação de gente. Mas fronteira tem a ver com a questão de controlar receitas, impostos. Ou por pegar a fronteira de França, que Espanha, ou que Suíça, né? E circulação de pecadores que tem problema. Mas o que mais tem controle na fronteira é questões de impostos, materiais que nem entram, materiais que não saem, e também questão por exemplo, de Guiné-Bissau o EMO, né? Livre circulação. Que livre circulação que significa como startup radical. Mas na casa de Guiné-Bissau não pode falar startup radical, Guiné-Bissau não tem nada que te exporta para fora, para além de castanha de caju. Boia. Mas, por exemplo, Senegal está ganhando que aquilo para como um produto que na feira de Senegal e na passa. Mas o que o Senegal está ganhando aquilo? E que compra que empresários de Guiné-Bissau estão fazendo no Senegal. Bom entender. Então permite a economia do Senegal subir e empresários próprios lá de Senegal não pagam impostos sem problema. Boia. E que é como a livre circulação de bens, o Estado tem que pensar de uma forma mais preparada, que só fala que não facilita. Mas economicamente não facilita. Cada Guiné-Bissau é que livre circulação que facilita a Guiné-Bissau. Não quero condenar aqui. Bom, não quero condenar aqui, mas Senegal. Mas o que o Estado deve fazer, ou o que falia sobre, não fala Estado que está beneficiando? O que deve fazer para o Estado poder beneficiar, para a população também poder beneficiar? Por exemplo, o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que fazer, por exemplo, é tipo de acordos, a boca obrigar ao final. Cabo Verde que está como é que está falando, o EMOA, mas está na CDO. Mauritânia mesmo. Olha, para ver que para saber como que lá é que tem benefício para ela. Boca obrigado a entrar lá. Boca obrigado a entrar lá. Esse que dificulta está de Guiné-Bissau. Ou quando entra num tipo de acordo, tanto de sub-região, somos acordos internacionais. Você tem que saber qual é o impacto daquilo para o país. E que só falar assim na acordo. Não volta mais a falar, quando eu falei questões de fronteira. Estar tem que pensar a partir de economia. Para livre circulação, que está de uma fronteira, uma entrada de passa de pessoas. Aliás, não debater a questão de livre circulação entre países lusófonos, países CPLP. Mas tem uma coisa que é muito grave naquele tipo de debates que olha alguns especialistas na fala dela. Não tem carência de se formar na área, na questão de fronteira. A questão de fronteira, como falei, é a questão de fronteira física. Mas a população pouco pensa questão de fronteira para além dessa. Mas qual que impacto se caso Guiné-Bissau e me ensinar aqui questão de livre circulação de países lusófonos? Outra coisa que é mais grave lá, e de como, apesar que acordo não assinar, mas cada país é livre de assinar acordo que um país, por exemplo, Portugal por me assinar acordo de livre circulação com Guiné-Bissau, e por falar, bom, são jornalistas, acadêmicos, políticos, artistas. Boia. Mas que Cabo Verde por falar, não, qualquer cidadão Cabo Verde pode entrar em Portugal a hora que vista. Boia. Ou seja, é assinar que acordo de como tem livre circulação, mas cada país não vai assinar acordo com cada país. Por exemplo, Portugal pode assinar acordo com Angola de livre circulação diferente de como ele assina que Guiné-Bissau. Mas aquilo que pode pensar assim,
Ou que não tenha um acordo entre países que fazem parte, e tem que ser um acordo comum. Vamos perceber? Um acordo comum. Ou seja, se ser acordo comum, ele é mais fraco, por que beneficiar de acordo, por exemplo, a Cabo de Guiné-Bissau. Cabo de Guiné-Bissau, a gente que não vem beneficiar aquele mais de políticos. Como é de acordo, tem que pensar e raciocinar. Cabe, nós de outra parte, antes de não entrar para assuntos políticos, sociedade e cultura guinense, como é que está avaliando? Sociedade guinense, no que diz respeito a questões de cultura, alguma debater, não tive as questões étnico-religiosas, no momento. A ver como a manga de bias, a mim olha, eu faço mangas de artigos, que alguns indígenas compartilharam que nós estamos na eleição, depois da primeira volta, que quer falar, não falar como se Socorro ganha a eleição na base, para como ele muçulmano, ele quer, não, e está falando ganha em outra região para como ele pertence àquela. Não. Quando pensa em questões de cultura e sociedade, outra dizer essas questões regionais. E que tem nada a ver com questão tribal, que tem nada a ver com questão religiosa. Ou quando pega, não pensa na eleição, por exemplo, para quando não fala de sociedade, não tem que ter esse tipo de exemplo. Quando pega Brasil, Bolsonaro ganha a eleição como? Nas zonas, não pode falar, estados mais ricos do Brasil, tudo volta nela. Bom entende? Ou vai Portugal, ou vai França. França é a atual presidente da República. Esse discurso era voltar à imigração, era voltar a cidadãos estrangeiros que estão lá. Aquilo facilita para isso, como a sociedade francesa está quase 50% misturado. Agora, se for um discurso na eleição que cada país encontra a descendentes, uma tarde de eleição na França. Bom tempo. Como anda a nós, não está falando de gente como, ou quando não sabe como não se governa na sociedade, não tem que saber que tipo de sociedade não governa. Que ele dificulta mangas de candidatos na Guiné que estão a ganhar a eleição. Por exemplo, como a Cabo de Domingos Simões Pereira. Bom, primeiro coisa, e tem discursos que está facilitando. Para eu saber como qualquer tipo de cultura que eu tenho. Mas, Cabe, usando questões étnicas e religiosas na política, para como que estou ali, uma matéria, um assunto bom para atingir poder ou um assunto que deve de usar, sobretudo na eleição e depois, Por exemplo, na Cabo de Guiné-Bissau, uma sociedade estruturada meramente assim, e tem mais ou menos esses indícios de herança colonial. Tem que evitar de discurso na política. É discurso e mais momento ódio. Mas se que fosse na eleição, vou pegar, o dia lembra como a própria sociedade de Guiné-Bissau, nosso Estado, e passa meramente através de diversidade cultural, ou seja, construção do Estado de Guiné-Bissau, criação do Estado de Guiné-Bissau, e passa através da diversidade cultural. Ao quando fala de diversidade cultural, uma discussão étnica. Soma que Cabral está falando. Cultura e foi muito fundamental na junta povo guinense para a luta de libertação. Sem cultura, sem conceito de cultura, e que fácil Cabral organizava gente para poder ter uma única ideologia que seja de libertar Guiné-Bissau. Que manda off, quando papel questões atuais de Guiné-Bissau, e o da fica triste para ele como na barra a gente que leva em conta como que sociedade está estruturada assim. A mim um olho que domingo está na Sul que fala como se vou votar na mim, a minha sobrinha Balanta, na ser primeiro-ministro, gente crítica. Para mim que tem crítica, é normal para identificar que se é minha. É normal. Mas cada quem tem essa maneira de interpretar. A mim sou uma socióloga, independentemente de não fazer mestrado nessa área, é normal. E se um presidente do Estado venir por uma discurso e falar como a mim fazer parte de a minha descendente preto. Só que na sociedade Guiné-Bissau, e perigoso. Como ela também não tem que evitar de que tipo de discurso numa determinada, como é que está falando, interpretação social. Na debate, isso é tipo de debate que você vê como é na praça para a rádio. A mim tem que saber como a minha aí que está fazendo uma análise, a minha aí que está convidado, tem que saber que é na papel, independentemente da minha afinidade política. Eu não percebo o Maru. Que ele é importante. Ele é muito importante, eu não saber como não fazer uma análise, suma alguém faz parte da sociedade. Que manda me pedir, tanto na política, suma e que tempos de política, ou não pensa em Guiné-Bissau, não de lembrar como é uma sociedade
que tem variação étnica, que voltar à cultura. A minha obra na papel crioulo, talvez em sotaque, por isso a minha raça, por isso a minha fula ou é balanta. Aquilo faz parte da minha identidade. Vamos perceber. Isso faz parte da minha identidade. Agora, se não se respeitar a identidade de alguém, não can ter problemas tribal. Agora, participante não debate, conta a gente como eu falo na Guiné só tem problemas de raça, não fala não, eu estou confundindo. Guiné só tem problemas de raça, mas Guiné só está na caminho de ter problemas tribal. Quando fala de raça e questão de cor, Guiné só não tem problemas de cor. Guiné só não estuda de preto, nem vai para falar de preto. Mas o que tem na Guiné isso aí preconceito étnico. Agora, o Estado tem que ser forte para mudar de discurso. Agora, se não se diz como Guiné-Bissau, Guinta pega essas questões étnicas para política poder. Aquilo é que é grave. Aquilo é que é grave. Ou está afeta para o nosso Estado. Ou seja, questões étnicas estão estruturadas no Estado de Guiné-Bissau. Para política, por exemplo, para o Marupote trabalho. Ou por que trabalha para não falar bem muçulmano, bem fula. Boa apoio para falando. A mim, Maria não pode chegar e falar, não, ele manca, ou ele balanta. Não tem dificuldade. Como anda off? Não tem que parar, não reflete o país. A nós que falei, como e filho de pobre não tem oportunidade de chegar à universidade. Não muda a maneira de discurso. Não muda. Igual filhos e filhos também de rico, porque sempre a maioria de parte filhos de pobre eles que estão sendo vítima. E isso que nós falamos, e somos na França e tem mesmo francês e tem que são ligados sobre gente francês e norte, que tem nada a ver com o sul, e somos também centro. E tem diferença, a gente está para pessoa assim como esse de cada zona. Mas no caso de Guiné, ou alguém nota que lá na bom, esse índice da banca, só um reparo, Omaro. Mas é que não fala próprio na França, e tem influência na política própria, é verdade. Manga de Bias, um candidato a votar para ele pedir na Zona Norte. Na Portugal, eleição que passa, Boeia. E tem gente que conseguiu ser deputado pela primeira vez para ele pedir na Porto. Veja, esta influência sempre, mas a nós, perante a nossa sociedade, nós temos que saber como não lida que tipo de coisa. Não pode pegar só um discurso, por exemplo, a mim gosta de, como é que está falando, exemplos reais. Por exemplo, a primeira volta de eleição de Guiné-Bissau, o Gervásio faz aquele vídeo e fala como gente que vota na Jomaf, aquele voto de solidariedade étnica, ele é perigoso. A mim tenta entrar em contato que é para falar, que vídeo, para ver como ele um de gente que está acompanhando na rede social, uma boa. E tem que evitar dela. Para aquilo não manjar. E não manjar do próprio não líder. Mas não olha, na segunda volta, que dificuldade de inverter voto, de ser candidato. Não olha próprio, não para desmanjar na França, que faz vídeos que fala como, para ninguém que vota na tal falando. Mas que candidato que não fala para que vota nela? E faz e pertence que tinha. E que é verdade. Como anda manga de Bias, não tem dificuldade coisa, mas não está pensando não está melhorar. Muito obrigado, Cabi. Não vai para assunto, para não por dizer interessante, é que nós estamos ouvindo de boa parte de vida acadêmico, isso é também opinião sobre a área que estamos fazendo mestrado. Sociedade, Cultura e Fronteira. Cabe não de assuntos ligados à política e fazido ao longo do dia 29 e fazido sessão parlamentar na Assembleia Nacional Popular, onde que a maioria de deputados que está lá, 56, 55 votar a favor do programa de Nuno, de que passa e votado. E também tem ausência de parte de maioria de deputados de PSC, um dos deputados viabiliza quórum e também vota no programa de Nuno na Bian. E suma também depois de votação e tem discursos que fazido por parte do presidente da Assembleia, de que na pedir para gostar do programa, votar em governo legal. Samir, cabe não jubi essa parte. Qual tipo de opinião que tem, tendo em conta, na maioria de casos, antes de fazer a sessão ordinária,
E tem várias manifestações que são ligadas à maioria, ninguém tem a maioria deslocar. E não sei como e tem alguns projetos de ordem de dia para discutir, mas é essencial que maioria que a gente na espera e que são ligados a programa de governo. Vou ter qualquer comentário que você fazer sobre esta sessão parlamentar que aprovar o programa de Nuno? A minha comentário sobre esse, na verdade, seria um comentário mais político, encara me intervir tanto na área jurídica. Mas é bom para não como falava aí, num programa com Miranda, com uma manga de não tem questões jurídicas, uma maneira de resolver o problema. Mas que questões jurídicas está afetar mais a crise política. PSC tem uma dificuldade enorme de compreender política, para ver que a mim acha como é que facilita próprio Domingos Simões Pereira, mostrar eles como na barreira política e que só papia, mas político tem que compreender passando nas normas que está falando como de política, eu tenho que respeitar. Um outro coisa que é manantivo é Cipriano Casamã, nesse último discurso, antes do dia 29, e falei que na marca e que na agenda programa do governo para ser discutido. Mas também deputados têm autonomia na plenária de agendar algumas coisas que está programado para discutir. Bom, perceber. E ele que fazer isso meramente dentro da lei. Mas a mim não há ataques que ele Cipriano Casamã está a sofrer, próprio partido, próprio telefonema que fala como ele recebi. A gente tem que compreender como Cipriano Casamã sim e conseguir ser presidente da Assembleia, graças à PGC. Mas depois de ser presidente da Assembleia, ele segundo pessoa chave na Guiné-Bissau, ou seja, depois de presidente da República e ele está naquele cargo que está representando a PGC, mas está representando o país. Bom entender. A mim sempre me fala como é discurso que fazer dia, aquilo que tem que ser o discurso dele de 2015, mas que teve lugar. Agora, o que ele faz? Isso é uma presidente da Assembleia e coisas que está enquadrado na Constituição da República, também para o meu regimento da ANP e vai e fazer aquilo que deveria fazer. Só que a mim um parte negativo na história. Deputados de PGC, que deveria deixar de ANP. Democraticamente, que deveria deixar. Mas é por babai a marca presença, depois você sai. Aquilo que a democracia fala. Aí como a hora que você sai, o marca presença, são que 4 deputados de APUFAC. Estava lá, mas depois você sai. Essa que dificuldade que tem. Mas a mim, é tudo circunstância que nós discutimos. E para ele como ele tem problemas sérios que ele próprio fica conseguir resolver. A mim fala para a gente como se boia esse partido, como esse governo, que de apoio PRS, mas ninguém fala como é tem a maioria. Pois esse de como próprio dentro do PSC e tem deputados que essa própria direção. Se uma coisa não olha. Mas o que tipo de coisas não conheci? Não tem que assumir responsabilidade são políticos para mostrar como na verdade não aceita como a democracia economista, não tem que ser baseada na base daquilo. Cabe como voltou já que são ligados a boa tanto como deputados de PSC é livre mas e também se alegações de pedir adiamento e não ser presença na sessão parlamentar que são de segurança que são de Covid-19 isso também sequestros e espancamentos que estão fazidos. E também outros pontos que alega, um dos pontos também com Cipriano Casamã no encerramento de jornada parlamentar desse partido, na qualidade de primeiro vice-presidente, e falou como partido da orientação a deputados de PSC para que marca presença na sessão papel de pontos que não chamar. E fala que deputados, aquilo e ordem que dado para a Comissão Permanente, para deputados, mas o tanto indica mesmo aquele ponto que é a carta que é fácil sobre motivos que põe a cana bem, e deve cedo
Mesmo assim, se é 5 deputados que vai viabilizar a sessão parlamentar, é de brincar com a decisão de ser partido ou não? A mim que me nota nos últimos tempos, e talvez tenha ficado tendo, como eu estou falando, coordenação certo. Sabia de que manda falar assim? É que aconteceu ontem na ANP e coisa que marcaram para dia 29. Marcaram para dia 29. Mas que espancamento acontece antes. E tem uma coisa que ia acontecer antes. Agora, a boca por exemplo, menos de 48 horas para o parlamento, bote ser fundamentos. Ele casa justifica. Para ver o quê? Para o próprio PF, ou que a ANP na reunião, o PF próprio estava na reunião na sede. Agora, se uma fala questão de enquadramento de estado de emergência, e questão de isolamento social, distanciamento, mas vou reunir no partido. Vou fazer conferências de imprensa, para imagens que nós quase tem o mesmo distanciamento que no parlamento. Mas essa é política. Mas mesmo assim, é 5 deputados é dividir para boa maneira de entender uma cidadão e é dividir que respeita que são ligados à orientação de partido é dividir manter na sessão. Na verdade, como que não falou, se nós somos um país bem organizado, normalmente partido está orientado deputados. Partido orienta deputados. Mas também não lembra tanto como deputados também tem também quem também ser desculpas. De que estão falando deputado é livre e deputado é tudo. É por isso que aquilo é um fundamento. Vamos perceber. Mas o que dificulta tudo é problemas ali? Isso eu já percebi como e tem a fuga de deputados e que precisa ter uma ameaça entre deputados. E questão de sentar conversa com deputados. Isso é importante. Na parte do mundo. Cabe, como você diz, na caminho de buscar um dos deputados, Sálio Embalo, que segundo entrevista que não teve com o líder, vice-líder de bancada, Wasna Papai Danfa, daqui fala deputado que mais sentia ameaçado para uma jornada parlamentar desse partido, e depois lá para buscar aquela participação para sede e bem sobre sequestro e prisão de Armando Correia Dias Ndinho, como botou se deputados próprios acabam sede para justificar e para conta publicamente na jornada de comar e eles ainda vão discordar com o partido, mas é vai marcar presença na sessão. E tem coisa que é bom conhecer claro para um outro. Política de Guiné é muito complexo. Primeiro coisa, antes de preensão de Ndinho, não lembrou como dias antes, um dos deputados que estão no NECA e faz conferência de imprensa e fala para esse partido estão ameaçados. Agora, imagina aí quantos deputados que estão ameaçados, mas que fazem conferência de imprensa. E fala alguns militantes de círculo onde que eles iram onde que se militantes, simpatizantes do partido. Ele elenca aquilo. Sim. Ele elenca aquilo depois e fala como até alguns vai ficar casa, me colhe para estar na casa de churro. E elenca aquilo tudo. Mas a mim, o que não está falando? Partido que pode ficar na silêncio, porque tipo de coisa não passa. Não entendia. Depois que ele vai fazer conferência de imprensa, e tem só silêncio do partido, que ele é importante. O partido tem que defender a ideologia. Não, essa coisa que o deputado não fala nem que é verdade. Mas hoje bem que é jornada de parlamentar, e que é só que mere bem, e tem certos deputados que mere bem. Naquela ótica, antes de que dia, e tem deputados que contam a própria segurança do Estado de Guiné-Bissau, autoridade de Guiné, como está falando, está na minha feliz. E aquilo que manda, o tendinho prendido, a mim fala o seguinte, não tem que tomar cuidado, o Estado, tendinho prendido, e tem que servir para ver o quê? E que ninguém estava na carro, estava lá, na papai dançar, com outro alguém. Mas o na papai dançar fala com armas puras lá, fala não. O na papai dançar tem que fazer parte do processo. Mas ele é aprendido também quem quer saber essa atriz. Sim. Saber que é que manda aprendido na qualquer parte do mundo que não investiga. Ou que não investiga o Maro. Se não aprende o Maro, no momento que não aprende o Maro, por exemplo, se não está investigando o Maro 3, 4 dias ou meses atrás, de que não vai aprender
Se nós subir com uma gente que rodeia o Maro, mesmo não aprender eles, é que não cria risco na investigação. Não aprende só o Maro. Não percebi. Mas uma maneira que o comissário fala, porta-voz fala, é se arma olhado na carro, gente estudo que está lá, para bobo acha que mesmo com eles é falar arma está dentro do carro, gente estudo que está lá, é livre prendido ou só alguém que é livre prendido leva? Fuma que não falou, o que não prendeu, se cada sabe como quem que não prendido, o que não prendido, que do gente que estava lá, três gente que está lá, é que não queria suspeito, que não tem problema, mas você viu como aquelas podem criar alguns instabilidades no que diz respeito à inquérito, à investigação, e por prendido, eles por prendido, ou seja, aquilo pode prender a qualquer momento mais de novo, aquilo pode acontecer, como automaticamente, se não vai para prender Brahma, não tem que prender a gente que estava lá. Cabe como puto olha, não está na debate está sendo interessante. PIGC na se comunicar o carta que manda a Assembleia é falar alguns de seus deputados têm seguranças se traz eles é que têm nem acesso para que são papel que ser deputado porque essa vai promover diálogo mas e tem impedimento para seguranças que eles têm como puto eles queria segurança à volta de ser deputados e dificulta a comunicação com ser deputados é bom reconhecer e bom reconhecer mas também qualquer que seja segurança pessoal alguém e tem regir conforme orientação própria desse chefe e cabará de quem que ele está na segurança. A mim acho que uma própria deputados é que facilita próprio na diálogo entre eles que partido. Para ver que talvez ache que uma ameaça que estava a sofrer que ele faz com que eles tenham medo. Mas é bom para ser claro para um outro. Qualquer que seja momento da DF, qualquer alguém que estava na cidade, deputado sofrer ameaça, estar tem direito de criar segurança, independentemente de como alguém está. Cabe único deputado que da conferência de imprensa e falei na Cinti ameaçado com o mundo que nem estudou já e NNK e restos de quatro no resto de quatro fica na silêncio que ouvido nada que é que conta o povo que manda e cena Cinti ameaçado também ou não só fala só como aí tem medo de vai ser que ser saiu em balo segundo explicação de Wasna. Sim, segunda explicação do lado. E, Umaro, é muito importante não destacar essa área do seguinte. É muito importante não destacar. Como que não falou? O que neném faz essa conferência de imprensa e era neném foi se viva. Eu lembro durante a minha fala, eu falo como você canta gente já que está na mesma condição que neném, mas que é papel. Boia. Mas o que bem tem aquele encontro de jornada parlamentar e tem um outro alguém mais que ser que é futebol que fala como tem medo vai ser ou seja e tem mais um outro caso olha mas aquele caso e tem que ser esclarecido quem está na minha feliz que ele é quem só que não tem um estado de que alguma coisa acontecimento e livre ser para parte de deputados prova que livre denunciar e a mim tal fulano não se sente ameaçado para tal suma com seu colega assim mas como que dou que se é silêncio e também e orientação de partido não tive é últimos tempos 2 anos depois de 2015 e consegui ser parte de 15 deputados PSC volta a pedir 5 deputados, incluindo Cipriano Casamay, fazem 6. Com a perda de deputado viabilizar programa de para bem bocado de aprovação de programa de governo que o povo pode esperar, mas como estou parte de deputados, deputados de PSC, sim. A minha verdade, me sinto foquei mais na questão de deputado. E bom para o povo de Guiné-Bissau perceber que não estou com uma papia sobre questões políticas, independentemente de não ter experiência teórica, mas também não vive política na Guiné-Bissau. PIC tem um problema da sério. Quando eu falo que tem um problema da sério, às vezes a gente pensa como não é contra. Não. Fica contra. PIC tem problemas que deve reestruturar de novo.
porque tem um problema sério de liderança. Tudo bem que tem líder na PGC, está fazendo guerra. Não é cadê, não é canino, mas o que está acontecendo? E para ele como e que tem uma disciplina dentro do partido. Bom entende? Ou seja, disciplina que tem dentro do partido para ele mais fraco. Esse que é bonito. Homem, isso é uma vou por dentro do filho. Mas eu não consegui eles. Vou mostrar mais inclinação para um outro. Então, cria estabilidade dentro da família. O que cria estabilidade dentro da família? Então, cria desordem. É que está acontecendo na PGC. Ou seja, que normalmente isso é exemplo. PGC, tudo que tem problemas com grupos de 15, na 2015, até o final de 2016, e tem um resultado que sai para o tribunal. Que o próprio PGC provoca afeta a cata. De levantar Baciro, grupos de 15, que leva um momento de PGC reconciliar. Mas não descaso o PSC convocar aqueles deputados um por um para acudir e eles, maioria de casos, para acudir em coletivo na convocação que é assim. Cabe misti para não finalizar essa parte, para não, como botou o deputado que é bom defender a nova reivindicações que estão a fazer para zonas em que eles não sei como na democracia e normal e suma que acontece com outros deputados que sempre conta com 4 deputados de PSC está fiel aliás a PPDZ conta na fiel acordo com o Senado com o seu partido. Não jubi não justificação de alguns deputados de PSC, sobretudo de 5 deputados. Razão principal que foi é que respeitar parte de orientação de comissão permanente de seu partido para não participar na sessão parlamentar. E suma também com politicamente para os deputados enquanto para zonas que elegem politicamente para ser futuro na questão ligada a deputado. Não sei como possivelmente PSC pode não se mais não se quer que pode vir sair na série de deliberações que é tomada através desse Conselho de Jurisdição ou Comitê Central, mas politicamente para os deputados qualquer comentários para ser futuro político? Politicamente, se futuro político na PGC, talvez por estar comprometido enquanto as direções estão a liderar partido. Essa é uma verdade. Mas se eu penso na direção, você vê como é que tem que chamar a renovação de mandato, para tem que ter 2 mandatos, encoja futuramente qualquer impacto que ela poder acarretar no que diz respeito a novo concorrência a esses círculos. Encoja aquilo. Primeiro, como está dependendo no Congresso que não é bem. Se chapa que esse grupo de 5 deputados não é bem apoia, se ela não ganha, é presidente do partido. Mas cabe por confiança nos deputados que aceita a orientação do partido, por deles mais novo confiança de ser o deputado, acha como é que não tem conta, não? Não falou, não. Que a ministra falou que é Braima, Umaru, sim, que a ministra falou que é Umaru. A mina falou de uma análise visível. Para a questão de ser deputado numa outra legislatura, aquilo é coisa grave. Para não olhar, grupo de 15, mas quer ser em tudo, é para contra ser deputado. Ou seja, em termos de votação de população, aquilo é catafeta a gente ser deputado. Essa é uma verdade. Não é nada mandinga de PSD, que o próprio catalães, nada mandinga sai, isso é deputado na PSD, e vai mandar ser deputado, mas. Ou seja, nesse círculo, é na votação. Se não alguém que está investindo nesse círculo. Que é o problema ali, se é grupo de 5 deputados, e gente que engaja tio nesse círculo, é que não tem dificuldade. Mas agora, se continuar no partido, será que o partido continua tendo confiança nele para outra legislatura? E está dependendo da atual direção. Se quer de novo direção que não é bem. Mas se que nova direção que não é bem, é 5 deputados fazer parte da apoio que é chapa. E irmão, eu falando como há 2 anos atrás, a mim te falou ela. É na continuação que mesmo o nome seguinte na lista a deputado. Obviamente,
eleição na Guiné-Bissau e que tem aquele sentimento patriótico, onde você vê como a gente pensa mais no projeto do país do que projetos individuais. Se não, por exemplo, mas cabe como que a reivindicação de zonas que eles e populares, alguns estão a reivindicar de como para mim, aquilo é democrático. Sim. Para mim, aquilo é democrático, aquilo é muito normal. Desde que reivindicação, e que tem coisa mal, e que tem insulto, e que tem ameaça de morte, para ver também coisa mal, e que faz parte de liberar a expressão. Coisa mal é crime. Agora, que reivindicação que não faz isso? É normal. Ele é muito normal na democracia. Por exemplo, ele é círculo 25. Não é manda de índice na crítica, não é teca de feira na crítica, mas na política é normal. Aquilo é muito normal. Não é, por exemplo, a jornalista, mas a cidadão. Ou eu falo de boa candidato, boa deputado de círculo lá de Gabo, que acaba penar no parlamento, não comenta, pode sempre falar, não. Mesmo que alguém se diga como ele é deputado e não apoia programa de governo, na maioria de casos é problema mais para defender suma ser colega de maneira que é defender a maioria da turma é da cinta tomar Nelson Moreira sim aquilo que é importante deputado que leva dificuldade zona que leve isso independentemente de como não apoia o Umaru é que é verdade não falou uma coisa mas o Umaru para não ficar essa parte, para não sair nesse tipo de crise, de voltar a deputado para merecer, não tem que investir na educação. A OCDE não fala investir na educação, é muito importante para não mudar o cenário político na Guiné-Bissau. Sabia? Só dentro disso que ainda volta para ir como ia postar no programa de Umaru ou de Sambite. Mas fora de capital, não estou falando de programa do governo, então não é engraçado nem que é programa do governo, é que é verdade. Sim, sim. 70%, 80% que fica aqui programa do governo. Agora, Guiné-Bissau tem que investir na educação para não mudar o cenário. Se não investir na educação, ali que 5, 7, 8 anos, o cenário não muda. Boa nota. Manga de Biaf, na dou um exemplo, em 2014, Paulo Gomes que ganha na Bissau, candidato independente. Sim. Ganha na Bissau. E ganha, sim. A gente acha como está na altura. Domingos não espera que ganha na Bissau. Sim, ganha na Bissau. E ganha na Bissau. Como é que está falando? Fadul, que ganha na Bissau. E ganha na Bissau. Onde é que perde, né? Fora de terra. No interior, sim. Para ver que, a gente mais esclarecer, não é por negar, a nosso filho coitado, mas por não fazer de dificuldade enorme, de maneira a gente volta para a minha parente, a mim de mesma religião, a mim de que, por não acabar que não tem que investir na educação, para a educação está fazer com que a gente tenha um amplo olhar diferente. Muito obrigado. Cabe, não jubi a última parte desse no Jumbai. Não jubi com esse governo que aprova esse instrumento de governação, programa de governo, para deputados, 55 deputados, maioria de deputados que na sentidos que vota da confiança ao governo, para acabar o resto de legislatura que sobra. No Jubi é conjuntura desse governo que está incluído 3 partidos políticos, entre quais a PRS não se tem 21 mandatos, mas desde 15 partidos recém-criados que conseguiu segundo partido de oposição na Guiné-Bissau, e está também Nuno Gomes Nabian, que tem deputado apoio de deputado na votação que faz do deputado que substitui esse lugar. Sambita politicamente não se como esse casamento, não tira casamento com a PRS com os 15 deputados desde 2015, depois aqui problema de 15 deputados descendentes de PSDC, é fazer casamento onde que entra na maioria parte governa junto através do governo de Basiru Já, governo de Umaru Sissoko Embalo, isso também o governo de Aristides Gomes, e depois lá casamento, depois o PSC ganha eleição e o PSC consegue governar pelo menos um ano e tal, e bem exonerado para Umaru Sissoko Embalo, presidente da República de Guiné-Bissau.
Qualquer comentário escuta fazendo casamento de três partidos políticos na segundo governo de 10ª legislatura. Futuro político de estes três partidos no governo. Tendo em conta o governo, estando no governo e tem influência tanto na Itajuda partido e também tem influência na eleição. No futuro político, de esses acordos que tem entre partidos, e tem a ver, futuro político tem a ver com questões próprias que vai desenvolver durante o resto da legislatura. Mas para eles tudo, quem que pode facilitar para a boa opinião para a eleição legislativa? Quem pode facilitar não governa bem? Para o primeiro-ministro? Sim. Para ver como ele que tem o motor de tudo que falaram de governação na Guiné-Bissau. Se der errado, e não dá errado na eleição, isso é verdade. Isso é uma presidente da República. Se der errado, eles perceberam como aquele é esse último mandato. No momento, não governa bem, tem tudo. Se tira o país, não é caos. Agora, se tem dificuldade que lá, pensa como nem 5 deputados que esse partido conseguir, é cada vez conseguir para ele que governa já. Ele governa e não fazer nada. Gente cada vez mais como não, pera se faz parte do governo, mas não faz parte do governo, mas primeiro-ministro e cabeça. Ou seja, ele que tem volante, ele que tem acelerador, ele que tem travão, ele que tem embreagem, ele que tem tudo. Olha, sucesso depende dela. Apesar de sucesso tem que depender de grupo, mas sucesso depende dela. Mas outra coisa também, para esse governo chegar a bom porto, e de como cada um dos partidos que faz parte do governo tem que saber respeitar acordo. Manga de quer respeitar acordo na política, na governação, que está tendo instabilidade. E aconteceu no Brasil, recentemente, e aconteceu entre Nuno Gomes Bianco, que governa de Domingos, e aconteceu com manga de gente, que manda, cada vez que tem pacto de governação, importante respeitar que pacto. Cada quem se que se limitações. Ao possível de limitação, nunca tem dificuldade na governação. É importante. Nós já PS, na primeira governação de primeiro-ministro António Costa na Portugal, e que tem dificuldade para ele, e teve que respeitar tudo que ele quis falar de acordo com partidos de esquerda. Agora, se essa acontece na Guiné-Bissau, mas que elas está fora, é na fiscalizar, mas é que faz parte do governo, é que está a falar de Portugal, mas eles tudo, e tem ser ministro, tem ser secretário de Estado, tem ser diretor. Isso que ele não fala, para ele como, isso é que o presidente da Assembleia não falou ontem, o programa aprovar já, mas que significa que não tem que dizer, a Assembleia tem que assumir a responsabilidade. A Bonito faz parte de governação. A Bonito se como se o partido sai mal da governação e por influência na resultados eleitorais. Bom entendia. E por influência, comanda, mesmo fazendo parte da governação, quem se comanda na governação tem que saber o que é na fazer. Se o caso é fazer aquilo lá, que gente não tem resultados errados. Isso é o que está acontecendo na PIF. Domingos de grande líder, mas teve dificuldade. Boy, e teve dificuldade. Essa dificuldade ia afetar na liderança, como presidente. Cabe, o ponta Nuno na Bian, a por exemplo, quem que tem possível, quem que não vai ter possível vantagem na ex-governo para a próxima eleição. No de outra parte, na Bian pertence 4 deputados, na 5 deputados que elegem na 10ª legislatura. Para mesmo estando fora que tem consenso durante os últimos tempos, não sei como, e dos gente também que estava em outros partidos e depois vim para a APU. Mas conseguir eleger lá, ter influência nas zonas. Porque que tem reconciliação, boa mesmo assim que não pode ter sucesso para o próximo, se partido pode ter sucesso, que diferença que tem? Na verdade, é que não falou que não discute questões políticas de Guiné-Bissau, tem que conseguir sociedade. A mim não fala a partir da minha realidade, a partir da realidade que não consigo. E como na política e que tem como líder, ok? E que tem o mister Apu e não governa bem nesse momento. O mister como mister PF no momento e domingos.
Buna perceber. Voltando nessa pergunta, esses 4 deputados que tem que falar como esta via acordo que se partir assina, e que elas politicamente encolhem eles são gente que por ter alguns relevância negativa na futuro de eleições que não vem. Mas que relevância negativa, e que depende de 4, não fala o ERF, mas ainda depende próprio do líder, ele que líder carismático do partido. Isso é uma Lula fica na PT, mesmo estando fora, alguém cuja Umar uma candidato, gente da porta do Umar vai como e Lula que cuja, não percebe? E isso que é importante na política, mas na política, se você é carismático, você ser um líder para o resto da vida. Comanda, se você der exemplo de 4 deputados, todo partido que passa uma candidata a deputado, é que elege. A maioria deles, Armando Mango e ele com essa questões nesse discurso sem primeiro viagem, mas Marciano estava na PSDC, estava na Preta e vim para mas nunca elegi, Batista até nunca elegi, ou seja, ele vai conseguir eleger para ele influência própria do partido. Salveiro Marciano chega de eleger, sim, que diz na PSDC. Não, Marciano nunca elege. Bom, é possível lá. Sim, mas não vi outra parte. Você dá boa ponta vantagem desse governo para a PPD através desse líder bancada. Aliás, esse presidente que é do Nuno. Samita não de outra parte. PRS fazer um casamento durante essa crise. Governos que tem com Madense 15, que tem 15 deputados junto àqueles. Dos governos conseguir estar junto. Depois da eleição, Pérez conseguiu ter, não quero falar e resultado e conseguir ter 20 e ter 40 e quase per 50% de deputados e Madeira sem criar conseguir 27 mandatos. York fala vantagem para Nuno Gomes, sabia? E como que estou já politicamente para dos partidos que estão na força porque no programa que aprovado e Nuno conseguiu ter um deputado que substitui ele que vota para o programa politicamente para PRS e para Madense 15. Falando sério, politicamente, a mim não é nada que perde por ter uma aproveito para a eleição que não é. É fica também, a mim não é nada. Para como próprio, momentos que PRS, por isso é politicamente mais alto entre crise de 2015, mas PRS e o partido que mais sofre nessa crise, de todo aspecto, que lá afeta o próprio resultado eleitoral. Que lá afeta. Para ele, como aquela crise própria, institucional, que acontece entre o Presidente da República e PIF, que é o grupo de 15, manga da interpretação própria como responsável da crise era a PRS. Essa coisa que está debatida para a própria na rede social. E que crise continuava a afetar o próprio partido? Bom, que afeta o partido entre o próprio secretário do partido e o presidente do partido. Se não, a própria legislativa própria. Secretário do partido próprio que foram de rosto quase na eleição, na campanha. E bem foram de rosto no último momento, para ele como e tem aqui diálogos internos. Só que diferente de PRS que o PIF, e o que tem um problema fica calado. Ele está ficando um lá. Que ele afeta. Mas de momento, dos partidos que por isso sobressaem nessa governação e a PU que Madem como? Através do Presidente da República. Se o Presidente da República conseguir levar barco num bom porto, Madem não ganha mais forte. Se o governo virar para PU conseguir ter um bom porto, tem que não faz que resultados positivos lá e não governa bem. Apesar de como ainda tem rastro um bocadinho de Madem, mas não governa bem, mas não faz. Se não está professor é 100 dias. Em vez de falar governo de Guiné-Bissau, está falando, não governa bem, não governa bem. Não governa bem, está falado. Em vez de falar governo de coligação. É que está falando governo de coligação, mas está falando governo não governa bem. Bom dia.
Se uma que não fala questão de escolaridade, se vai no interior lá, pouco gente que não sabia como aquele governo impacto de coligação. Você entende já? Ela falou no governo de Nuno. Agora, se o governo conseguir melhorar na própria área social do país, Loli, quem que está na, para boa análise, quem que está prejudicado ali e nascer o PRS novamente? PRS não está prejudicado. Agora, PRS que está prejudicado, e tem que tentar buscar estabilidade no que diz respeito à questão do acordo. Para ver como fica fácil lá. No momento, o PRS está na liderança do governo tão alto. Segundo cabeça do governo, e de Maré. Boia. Ou seja, totalmente PRS está um motor de governação, apesar de ter ministros. Mas fica todo olhado aqui na sociedade como motor de governação. Motor de governação, no momento, ali, está na mão de Nuno Gomes Nabian. Agora, vantagens dessa ainda depende tudo do Nuno Gomes Nabian. Boia. Também de Madenha depende tudo do Presidente da República. Contudo, o Presidente da República ou o Presidente do país, que o Presidente ganha, é que tem nada com o partido, mas um Presidente e um candidato que apoiaram para Madenha. Boia. Mas na legislativa e a lei da lei tem que ser neutro na legislativa. Bom, isso. Sim. Lei da aquela. Mas o que a manda fala para na Guiné-Bissau, eleição toda eleição, mesmo se é legislativa, eleição toda eleição para a gente está compreender na maioria da população. Mas não está tão própria estrutural assim. Ele tem eleição aí, ele vai só votar. Manga vai em casa entende. Às vezes eu para votar, ainda vota com dois papéis, fica menos vota ali e vota ali. Mas o contar é primeiro que eu votei que é e cacique. Cabe última questão ontem, né? O Ponta Bissau suma dos zonas que está votando para questões de programa, isso também. Não tivesse parte, a maioria de casos, eleições que passa, e legislativa, isso também presidencial, PSC destacou nas questões ligadas à capital Bissau, que está eleger 20 deputados. Na maioria de eleições, está conseguindo eleger 16 a 17 deputados. Não pude tirar exemplo na dos 12 de abril, depois de manga tempo fora de governação e depois de últimas partes do governo e consegui entrar e consegui controlar a situação a nível, sobretudo Bissau com outras partes. No Catar faço também análise sobre não sei como e essa que fala que são de Bissau. Nessa perspectiva que eu fazer, o PSC podia entrar mesmo estando fora do governo durante 2 anos e meio que sobra e por ser vantajoso ou não? E por ser uma boa perspectiva? E pode ser vantajoso como se tem reconciliação interna dentro do partido. Esse é fundamental. A ver como se tem dentro do capital Bissau, a gente está muito esclarecido. Sabia? A hora não é na rede social, que é normal, toda hora, só o PGC que traz para o PGC. Não percebia? Agora, a reconciliação dentro do PGC ia ser fundamental para conseguir continuar aqui que poder que tem dentro do capital. Ou seja, quem quer ser líder do PGC, tem perfil de Domingos Simões Pereira. Você entendia? Se quer ter perfil de Domingos Simões Pereira, é por deputado na capital. Sabia? É discurso. Não me sonou como esse discurso de falar quem que vai à escola que tem que mandar. Influência no resultado eleitoral na capital de Bissau, mas também que influência também PIF no interior. Durante o dia. Essa coisa que a gente tem que saber pensar. É discurso gratuito Domingos Simões Pereira dentro da capital. Mas é que durar também fora da capital. Porque tem uma escola não falta no interior do país. No interior, sim. Para ver como a botana, por exemplo, a mim tem pesquisas que publica já, tem manga de publicações que fazem na revistas acadêmicas. Onde é já próprio, como quase 85% a 90% de guineenses e analfabetos. 55% e analfabeto funcional.
que é analfabeto funcional? E quem que se vê lei, mas que até compreende que é lei. Você percebe? Ou seja, não tem ainda número de analfabetos muito elevado. Agora, na capital de Bissau, você tem quase 90% de moradores de capital de Bissau que tem nível de escola, outro tem formação, outro tem formação, mas a maioria de outros tem oitava, nona classe. E gente esclarecido. Enquanto que no interior, ou quem faz ter quarta classe é difícil. Como Andam falou no discurso, esse resultado que o PGC conseguiu na última legislatura, de março de 2019, e tem a ver com aquele discurso, mas também que ajudar para que tem a ver com preconceito intelectual. Por exemplo, a minha na Ribagine, na Ribrito que minha colega, vamos falar, por exemplo, o Maro, o que cala, o que tem nível, a minha papel para mim sociólogo, o Maro, como eu sinto? Mas o caso é como deputados, 5 deputados com cacete orientação de partido, nas 6 zonas, e cada vez vai prejudicar o partido, tendo em conta isso mesmo, revoltas que tem de eleitorados de 6 círculos que estão a reivindicar sobre isso, e cada vez queria partir dificuldade, não está confia, bota dizendo tal fulano, tal fulano depois, e também vira Costa, que pedindo para não votar e apresentar no bom programa, etc, etc. O caso é como é distância 10, 15, 5 deputados e cada queria dificuldade para a zona que eles iam para e não queria dificuldade para ver de quê? Por exemplo, o pode pegar NNK na círculo 25, que seria círculo, ela tem dificuldade enorme, independentemente de crítica. E tem gente que não critica também, mas tem gente que não apoia. Mas tem dificuldade no país, é um círculo esclarecido. NNK, ele parece esse segundo mandato. Segundo Salvero, e também ele terceiro na lista de PS. Que círculo está eleger 4 deputados. Porque você sai que 3, PRS sai com som. E o único deputado que PRS conseguiu entrevista, que foi Fernando Gomes, minha vizinha lá na Luanda, lá mesmo. Que ele é o único que PRS conseguiu na Bissau. Mas aquilo que nunca consegue algum círculo, mas e tem um sangue de círculo de buba, que lá nunca muito olha, ficar por influência, ficar a partir de círculo menos na colher. E fazer parte da lista. Nunca muito influência que aquilo pode ter, lá para ver como. E realidade ele é outro. Boa percebida. A realidade é outro. Mangaribia, se ser deputado que tem investir lá, ou que tem um chur, ou que tem um simola, ou que tem um tocachur, ou como é que bota falar na muçulmana, como? Simola, Gamo, sim. E a simola. Se tem investir naquilo, fica fácil, porque conta que ele tem influência de voto, independentemente de deputado que tem nível e deixa de ter nível. Enquanto que na capital, não. Mas, Samita, a última questão, não passa de várias horas. Isso deve ser interessante. Escolas de deputado, isso também não é responsável entre quais políticos, ministros, não sei, ministros, secretários de Estado e cargos políticos, mas sobretudo deputados e tem escolha qualquer mensagem que está disse a partidos políticos, tendo em conta instrumentos que são o papel que são muito interessantes. Às não pode ter alguém e por lei, mas que sabe que é na lei, não sei como todo instrumento de governação de país, leis, e está aprovado para a Assembleia Nacional através de deputados. Escolas de deputados para partido, e deve ser acadêmicos ou tanto faz. Francisco fala, nem importa qual. E tem coisa que é muito importante destacar na minha última fala ali. E que é muito importante o discurso falar quem que vai à escola. E que é muito bom na nossa sociedade. Mas também não tem que ser como a mundo e outro. Pelo menos para alguém nascido, presidente da República, e se uma que está falando como é que importa eu ter formação, o ministro que importa eu ter formação, sim. Mas não tem que ter deputado a nível de deputado. Para que lá conse,
partidos têm que fazer reforma. Para aquilo acontecer, partidos têm que sentar para a mão a mudança. Para falar, bom, no nosso estatuto de partido político, para você incluir na lista de deputados, você tem que ter mínimo bacharel. Mínimo bacharel. Se você fazer aquilo, você influência própria, a gente vai à escola. Olha que, ao menos foi um exemplo, eu gostaria de para mim sociólogo, gostaria de dar exemplo para a gente poder entender. Na Força Armada, você lembra da Força Armada e tem manga de problema que está acontecendo lá. O por ter patente, mais de Kumaru, mas o Maru está ganhando. Não entende? Mas, e trabalhado, estruturado, você sabia como você não é patente, calcula o salário. Tudo isso que tem que patentar o salário. Se tem normas para a escola de deputado, a boca não vai fazer guerra, que é para eu saber como normas que por lá a boca tem. Você não entendia? Esta coisa, não podia, por exemplo, eu falo, gosta, mínimo e bacharel. Se ninguém tem bacharel, ninguém tem influência enorme em círculo. Você vê como nunca tem, como é que eu estou falando, que quer pedir para ser candidato a deputado. Não tem que ser de mudança no nosso país. Quando não é de mudança, partidos políticos têm que assumir a responsabilidade. Mas, você tem um ANP que tem quase 70% de deputados analfabetos. Fica normal. Só para eu como deputado e ter influência nesse lado. Não tem que ser de mudança. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pedir a falar. Eu tenho toda a legislatura que está passa e que está chegando 5 leis que está criada para a Assembleia. Que é triste. É triste, meu irmão. Muito obrigado e ser sim conversa possível com estudantes guineenses que estão a fazer mestrado e se nome chama sociólogo Sambito Santos Capi e que foi um prazer não ter um espaço de rádio Sinchaoko na que chama grande entrevista não falou como um estudante que fazia manga de tempo no Brasil, está lá desde 2014. Realmente está a fazer mestrado na Sociedade, Cultura e Fronteira, de que papiano de alguns pontos sobre esse assunto e papiano de situação de estudante no Brasil e nesse momento difícil que o mundo está a enfrentar através de doença Covid-19 e também da sua opinião sobre a situação política na Guiné-Bissau. Sou um cidadão que é cedo, com tudo prazer que a boca acompanhando desde a primeira hora. Não falou, muito obrigado. Santos, Cabi, muito obrigado. Obrigado do fundo do coração, meu irmão está ali. Qualquer hora que eu acho uma minha opinião e que tem nenhum problema na nossa panorama, na contribuição. Muito obrigado. Obrigado do fundo do coração, obrigado à Rádio Sinchaoko e obrigado para o Maru. A tudo. Como é que está falando? Benza Brema Fadi, diretor. Brema, beijinho, minha mano. Olha que grande quem chega aí, ele ficou promovendo a sessão de Luanda. Muito obrigado. Um abraço. Tá.